Então, já comecei, né, a gravação, depois eu vou deixar o vídeo disponível lá no eAulas, tá bom? Assim como os vídeos anteriores, tá? Gente, então, como combinado, na aula passada, a gente viu a parte teórica de absorção e hoje nós vamos ver exercício. Nós vamos fazer um exercício, né, de absorção, vou fazer todo o passo a passo, né? Preparei tudo, né, com a animação de forma que fique mais didático possível. Normalmente eu faço esse exercício na lousa, então eu vou resolvendo junto com vocês. Então eu fiz, né, tive que preparar, obviamente, em apresentação de PowerPoint, e eu coloquei a animação para a gente ir vendo passo por passo, tá bom? Mesma coisa, né? Quem tiver dúvida, pode ligar o áudio e quiser perguntar alguma coisa. Durante a apresentação, pode ligar o áudio, tá? Ou quem preferir, pode deixar a dúvida para o final, tá bom? Eu vou desativar, eu vou entrar no modo de apresentação e vou desativar aqui a minha câmera, tá? Para ficar só com a tela do slide, tá bem? Tá bem? Só um minutinho. Então, vou abrir aqui. Bom, e aqui está o enunciado do nosso exercício. Na aula passada, nós vimos, né, toda a teoria de absorção. Então, só para fazer uma revisão geral, né, absorção é um processo de separação que envolve princípio e as leis de equilíbrio líquido-vapor. Nós temos duas fases, né, sendo que duas fases fluídas, sendo que uma dessas fases é um líquido e a outra é o gás. A aplicação mais comum que nós conhecemos para processos de absorção e de desorção é purificação. Purificação de água residual, né, água proveniente de alguma reação química, de algum processo químico, e que nós precisamos efetuar um tratamento dessa água antes de retornar para o meio ambiente. E a mesma coisa o gás, né? Muito comum a gente usar colunas de absorção para extrair componentes contaminantes, né? Que não pode estar acima de uma determinada concentração no meio ambiente. Então, é muito comum nós utilizarmos as colunas para fazer a extração desse componente, e com isso a gente pode lançar esse gás, né, no ambiente, ou retornar a água também para o meio ambiente. Então, a gente tem o nosso exercício. Hoje a gente vai ver um exercício simples. Nós só vamos determinar, na verdade, são dois exercícios, né? Ou um só, né, desmembrado em dois processos. Um referente à absorção e o outro à desorção. Então, nós vamos ver só um exemplo simples, né? Um esquema geral de colunas de absorção e de desorção, e nós vamos determinar a vazão de líquido e a vazão de gás, no caso, respectivamente, né, para absorção e desorção, e a concentração do líquido e do gás no final, daquele componente no líquido e no gás no final do processo. Então, lendo aqui o enunciado, né, então a gente tem uma coluna de absorção, que ela é utilizada para purificar uma solução gasosa, que tem uma vazão total. Essa G1 aqui é a vazão total, que inclui o componente que nós vamos extrair e
todos os demais componentes. Só para lembrar, nós estamos considerando a extração de um único componente apenas, ou seja, todos os demais são insolúveis na fase extratora que nós estamos utilizando. Esse componente, esse gás, né, ele contém uma determinada fração molar de benzeno. Benzeno é um contaminante, né? A gente não pode retornar, né? A gente não pode emitir nenhum gás na atmosfera que contenha alta concentração de benzeno. Então, essa fração molar, que está dado em fração molar, a gente tem nesse gás uma fração molar de benzeno equivalente a 0,02. Normalmente, né, não tem concentrações muito altas, né? Mas mesmo assim, dependendo, né, da quantidade da fração molar permitida por legislação, a gente precisa purificar esse gás. Então, dessa fração molar inicial, apenas 5% são permitidos no gás no final do processo. Ou seja, no final da coluna do processo de absorção, o gás, ele tem que ser, essa fração molar tem que ser reduzida em apenas 5%. E essa extração vai ser feita através de contato com óleo, não foi especificado que óleo é, mas o que nós sabemos em relação a esse óleo é que ele já contém uma determinada fração molar, embora bem pequena de benzeno, 0,005, mas é uma fração que nós precisamos considerar. A coluna de absorção, ela vai operar na temperatura de 26 graus Celsius e com uma pressão de 107 kN por metro quadrado. Considerando, então, que a solução de benzeno em óleo seja ideal, ou seja, a gente vai aplicar a lei de Raoult, e o que nós precisamos determinar e encontrar em termos de parâmetro para o benzeno, que não contém no enunciado, é a pressão de vapor. A pressão de vapor, né, desde que nós conheçamos a temperatura do processo, e ela foi aqui, né, especificada no enunciado, a gente determina a pressão de vapor do benzeno nessa temperatura de 26 graus Celsius. E outro dado importante que foi dado, né, é a relação da vazão de circulação de óleo em relação à vazão mínima. Lembrando, né, que pela receita que a gente utiliza para determinar os parâmetros em absorção, primeiramente a gente determina a vazão mínima de líquido. E depois é através dessa relação, que nada mais é do que uma margem de segurança, né? A partir do valor mínimo, que não vai comprometer a quantidade extraída, a gente utiliza uma margem de segurança, ou seja, uma grandeza um pouco maior para, né, garantir a efetividade do processo. Aqui eu já forneci, né? Não precisa buscar em nenhuma tabela. Então, eu já forneci a pressão de vapor do benzeno a 26 graus Celsius, 13,3 kN por metro quadrado. Então, a gente vai começar, né, a solucionar esse problema. Então, primeiramente, eu colei aqui, né, copiei aqui o esquema geral da coluna. Aqui a gente tem entrada de gás, né, no fundo da coluna e saída do líquido. No caso, a entrada do gás que contém o benzeno e a saída do óleo. E lá no topo da coluna a gente tem a saída de gás livre, né, que a gente espera que esteja com essa concentração bem baixa, né, apenas 5% em relação ao inicial em benzeno. E aqui a gente tem contracorrente, né, sistema de escoamento em contracorrente, a entrada do óleo. Então, o que nós, né, aqui eu listei. Então, aqui eu listei todos os parâmetros, né, que nós conhecemos nesse processo. Como a gente está tratando de um processo de absorção, nós conhecemos em termos de alimentação
a quantidade, né, de gás e a fração molar de benzeno no gás. Em relação ao líquido que entra, a gente conhece só a quantidade de benzeno, né? Ele tem uma quantidade baixa de benzeno, né? Mas ainda tem, nós precisamos considerar. E nós conhecemos quanto a gente pretende alcançar, ou seja, em relação ao que entra em termos de fração molar de benzeno, no final, a gente pode ter no máximo 5% em relação a essa quantidade que entrou. E o que a gente vai trabalhar nesse processo, né, para garantir que a gente tenha essa extração de 95% do benzeno no gás, contido no gás inicial, o que a gente vai trabalhar é justamente a quantidade, a vazão de líquido que vai permitir essa separação. Então, eu listei aqui, né, as condições operacionais da coluna, temperatura 26 graus Celsius. Se não fosse fornecido no enunciado, vocês já utilizariam essa temperatura para determinar a pressão de vapor do benzeno, para que a gente equacione a curva de equilíbrio. E aqui a gente tem a pressão total, né? A pressão da coluna, pressão de operação da coluna. A quantidade total de gás que entra, incluindo o benzeno e todos os demais componentes insolúveis que não são especificados, né? Não interessa para nós. No início, quando esse gás ele entra lá no fundo da coluna, a fração molar dele é de 0,02. E no final, lá no topo da coluna, a gente tem que ter apenas 5% em relação a essa fração molar inicial. Ou seja, a gente tem que ter apenas 0,001 em fração molar de benzeno. O óleo que nós utilizamos, né, como eu comentei, é comum, né, porque quando nós fazemos a busca, a gente busca um solvente extrator no qual aquele componente que vai ser extraído, ele tem a alta solubilidade. Então, é comum que a fase extratora já contenha uma determinada concentração ou fração molar daquele componente. E é o nosso caso. Nesse nosso caso, o óleo, ele tem, bem, embora pequena, mas ele já contém uma fração molar de benzeno equivalente a 0,005. Então, lembrando, né, aqui estão listados, né, além disso, nós sabemos que a vazão de óleo no processo, né, a vazão de óleo de operação, ela é 1,5 vezes superior à vazão mínima. Então, primeiro a gente vai ter que determinar a vazão mínima, e a partir dessa relação é que a gente vai determinar a vazão de óleo de operação. E a pressão de vapor de benzeno, né, 26 graus Celsius, 133,3 kN por metro quadrado. Desculpa, gente, aqui no enunciado eu tinha colocado um valor, né? Eu vou corrigir aqui, de 13,3. Então, só vou fazer a correção. Não, na realidade, eu vou corrigir aqui, ó. Vou fazer a correção aqui. Tudo bem? Então, seguindo, né? Dados. E lembrando que em processo de absorção e desorção, nós não trabalhamos com fração molar, nós trabalhamos com razão molar. Mas todos os dados do enunciado foram fornecidos em função de fração molar. Então, nós precisamos fazer a conversão de todas as frações molares para razão molar, né? Começando pela razão de benzeno na entrada. Então, a fração molar, a razão molar, vai ser a fração molar do benzeno naquela fase,
dividido pela fração de insolúveis. Então, se a gente está considerando que, tirando, né, com exceção do benzeno, todos os demais componentes são insolúveis, então 1 menos y'1. Então, a gente vai encontrar um valor de razão molar de 0,0204. No geral, como a gente está trabalhando com baixa concentração, os valores são próximos, mas ainda assim a gente precisa, né? E a razão dessa conversão é para que a linha de operação ela seja uma reta e não uma curva, como já acontece com a curva de equilíbrio. Mesma coisa, né? O y2 vai ser, então, aqui, né, tinha várias casas decimais, né, com zero, então, arredondando, ficou o próprio valor de y'2. E, por fim, né, o x2. Convertendo para a razão molar, a gente encontra esse valor de 0,00503. E, por último, o GS, né, a quantidade, né, se a gente considerar a quantidade total de gás, durante o processo de absorção, o benzeno ele vai estar deixando esse gás e ele vai estar passando para o óleo, né, que é o solvente extrator. Então, se nós considerarmos a quantidade total de gás para os cálculos, vai ser uma variável, ou seja, né, ele varia durante todo o processo. Então, a gente substitui essa grandeza pelo GS, que consiste na vazão de insolúveis. Se eles são insolúveis na fase extratora, isso significa que essa vazão ela vai ser constante durante todo o processo. Isso é fundamental para a gente estabelecer a inclinação da linha de operação, que ela é dada pela razão LS sobre GS. Então, para que essa inclinação seja constante, né, a gente não trabalha com a vazão total, mas sim com a vazão de insolúveis. Então, convertendo, né, a vazão de insolúveis vai ser o G1, que é a vazão total, sobre 1 mais o Y maiúsculo 1. Se a gente fosse calcular em função da fração molar, o GS seria G1, que multiplica 1 menos Y'1, né? Todas as formas estão corretas. E o GS vai ter essa grandeza, então, 0,01054 kmol por segundo. Bom, feita todas as conversões, né, nós vamos, então, começar a trabalhar com o diagrama. Antes de começar a trabalhar no diagrama, né, a gente vai deduzir a equação da curva de equilíbrio. Então, como é uma solução ideal, a equação vai ser dada pela lei de Raoult, onde a inclinação é dada pela razão pressão de vapor sobre pressão da coluna. Então, substituindo, aqui, né, vou fazer de novo a minha correção, tá? Aqui eu tenho 13,33. Certo? Então, a minha, calculando, a inclinação da curva de equilíbrio vai ser 0,125. Então, com essa equação, a gente vai começar a construir a curva. Para, né, e plotar essa curva no diagrama. Então, a forma como a gente vai construir a curva de equilíbrio, ela sempre vai partir da origem, né, em x e y igual a 0, e a gente vai atribuindo valores para construir a curva de equilíbrio. Quanto maior o número de valores que a gente atribui, melhor construída, né, melhor definição vai ter a curva de equilíbrio. E a dica que eu passei, né, na semana passada, é que a gente atribua valores para x, até que o último valor de y, ele seja próximo, né, ele seja um pouquinho superior ao maior valor de y que a gente tem no processo, que no caso é esse daqui, 0,02.
Então, vocês vão atribuir pontos para x, né? Até que o y seja um pouco maior que 0,02. Aí pode parar de construir a curva de equilíbrio. Então, aqui, eu coloquei, né? Eu plotei no Excel, coloquei aqui a minha planilha, né? Então, coloquei um intervalo aqui de 0,01. E veja bem, né? No meu último valor de x 0,02, o meu y é 0,021213, né? Arredondando. Então, ele é superior ao maior y que a gente tem no processo. Ou seja, né? Correspondente à razão molar de benzeno no gás que entra na coluna. Isso garante, né, que a gente vai conseguir fazer a determinação dos parâmetros pelo gráfico de uma forma correta, ou seja, a gente vai conseguir aplicar a curva de equilíbrio e a linha de operação no diagrama de uma forma correta. Tendo esses valores, né, de razão molar de líquido, de óleo, né, e razão molar do gás, a gente constrói, então, a curva de equilíbrio. Aí eu coloquei a minha aqui, né, que eu plotei no Excel. E vocês podem, né, depois até para treinar, né, fazer a mesma curva no Excel, ou quem quiser fazer à mão também, né, para obter uma curva com um aspecto semelhante a esse. Então, eu passei a minha curva aqui, né, aumentei o meu gráfico, aumentei meu diagrama, passei a minha curva aqui para cá. Agora, nós vamos começar a trabalhar com ela. Primeiramente, a curva de equilíbrio, né, tá pronta. O que nós vamos, né, a resolução, né, o sistema de solução, ele é composto pela curva de equilíbrio e pela linha de operação. Então, uma vez que a curva de equilíbrio ela já está pronta aqui, a gente vai começar a trabalhar, então, com a linha de operação. E para a linha de operação, a gente vai identificar as nossas razões molares. A curva de equilíbrio, ela só inclui a inclinação dela, é o quê? A razão da pressão de vapor na temperatura da coluna pela pressão da coluna. Então, a curva de equilíbrio só engloba parâmetros operacionais. Ela não engloba os parâmetros de processo, ou seja, né, o quanto a gente tem do componente no início, no gás no início, o quanto a gente pretende, né, de reduzir essa razão molar e também o quanto a gente tem no líquido de arraste daquele componente. E é isso que a gente vai começar a fazer. Então, lembrando, né, que na coluna de absorção, no diagrama, essa região inicial aqui do diagrama, ela representa o topo da coluna. E essa região final aqui do diagrama, né, da curva de equilíbrio, ela representa o fundo da coluna. E se a gente voltar lá no gráfico, né, olha aqui, no topo da coluna, a gente tem saída de gás e a gente tem entrada de líquido. E é isso que nós vamos identificar no nosso diagrama. Bom, então, o que a gente tem aqui, né? A saída, a razão molar de benzeno na saída do gás, né? Ela não pode ser maior do que esse valor aqui. Então, o nosso Y2, que corresponde à razão molar de benzeno na saída do gás, 0,001. E nessa mesma, né, no topo da coluna, a gente tem o que ainda? A gente tem a entrada de óleo. Esse óleo, por sua vez, ele já contém uma razão molar de benzeno, que é 0,00503. Então, esse é o primeiro ponto que nós vamos identificar no diagrama. Então, eu coloquei aqui, tá? Podem observar aqui embaixo que eu coloquei o meu ponto inicial.
ponto inicial da linha de operação, gente. Quando a gente encontra o intercepto, né, de x2 e y2, a gente tem o ponto inicial da linha de operação. Continuando, né, a identificar as razões molares, o que nós conhecemos, né, que lá no fundo da coluna, quando o gás ele entra, ele tem uma razão de molar de benzeno de 0,0204, né, que vai estar aproximadamente aqui. Nós não conhecemos o quanto vai se ter no benzeno, de benzeno no óleo no final do processo. Pelo contrário, é um dos parâmetros que a gente precisa determinar. Então, não tem como a gente encontrar aqui, né, de imediato, o fim da linha de operação. Então, a primeira ferramenta que a gente vai utilizar é traçar uma reta a partir, né, do ponto Y1 e até que ela cruze com a curva de equilíbrio. Porque em determinado momento, nós sabemos que nós vamos determinar o X, né? Ou seja, a razão molar de benzeno no líquido no final do processo de absorção, no óleo, né? No final do processo de absorção, em função, né, dessa, que corresponde a essa mesma entrada de benzeno no óleo aqui. E para isso a gente vai precisar trabalhar com a linha de operação. Bom, então como a gente vai trabalhar com a linha de operação se nós não conhecemos ainda o ponto final dela, uma vez que a gente não conhece, né, a razão molar de benzeno no óleo no final do processo, e nós não conhecemos o LS, né, que é justamente a inclinação da curva de equilíbrio. Então, se nós não conhecemos o valor do LS, né, a gente não consegue de imediato plotar a linha de operação correspondente ao processo. Então, nesse caso, a próxima ferramenta que nós vamos utilizar é a tangente, ou seja, a partir do ponto inicial conhecido da linha de operação, a gente vai traçar uma linha tangente à curva de equilíbrio. Essa curva, né, vocês percebem que ela não tem uma inclinação muito definida. Então, a linha de operação, né, ela toca a curva, né, em uma faixa grande de valores, né. Se ela fosse, né, ela tivesse uma inclinação, né, mais acentuada, isso não aconteceria. Essa faixa aqui de coincidência da curva de equilíbrio com a linha de operação seria menor. E assim por diante, mas não importa, né? Desde que a gente identifique o ponto inicial e a partir desse ponto inicial é que a gente trace no diagrama a tangente, a linha tangente, a gente vai encontrar o intercepto dela aqui com aquela reta que nós trouxemos a partir do ponto Y1, ou seja, a partir do ponto correspondente à razão molar de benzeno no gás do início do processo. E isso vai fornecer para nós, né, aqui a gente tem a linha tangente, a curva de equilíbrio, isso vai fornecer aqui para nós no diagrama, né, um valor de X, que na realidade não corresponde ao nosso X, ainda não corresponde ao a razão molar de benzeno no óleo no final do processo. É apenas o X que nós encontramos a partir da tangente. E fazendo a leitura aqui, né, esse X1 máximo aqui, né, ele é 0,176. Quanto mais a gente diminui LS, menor é a inclinação. Então, inversamente proporcional, né, o X aumenta. Se a gente aumenta o valor de LS, a inclinação ela vai aumentar e a curva, né, a gente vai obter, o intercepto vai ser num valor, né, mais em direção à origem. Então, o X tende a diminuir. Por isso que a gente chama aqui, né, quando a gente trabalha com LS mínimo,
a gente diz que esse valor que a gente encontra a partir da leitura do gráfico corresponde ao X1 máximo. E esse X1 máximo, 0,176 quilomol de benzeno por quilomol de óleo. Então, agora, o que nós vamos fazer é a nossa linha de operação, ela está aqui, né? A linha de operação geral. E quando a gente substitui esse valor de X máximo aqui, X1 máximo, na linha de operação, a gente vai obter o valor de LS mínimo. Então, substituindo aqui, né, os demais valores aqui de Y1 e Y2 já eram conhecidos, também o valor de X2 já era conhecido, GS está aqui, né, a gente já tinha feito a conversão. O que nós fizemos aqui foi substituir o X1 máximo pelo valor que nós obtivemos a partir da leitura do gráfico. E, então, a gente vai determinar o valor de LS mínimo. Então, LS mínimo nosso, né, vai ser 0,00114, né, quilomol por segundo. Ou 1,14, né, a menos 3 quilomol por segundo. Então, primeiro passo, né, que é a determinação do LS mínimo, nós já fizemos. E o enunciado, ele forneceu a relação do LS de operação em relação à vazão mínima. Ou seja, o nosso LS de operação é 1,5, né, vezes superior à vazão mínima. Então, multiplicando, a gente encontra aqui o LS, ou seja, a vazão de óleo que nós vamos ajustar através da nossa válvula, né, que vai alimentar esse óleo lá na coluna de absorção. E o valor é esse aqui, né, 1,7 a menos 3 quilomol por segundo. Feito isso, nós vamos substituir, né, novamente esse valor, agora o LS de operação, na linha de operação. Quando nós substituímos esse valor do LS de operação na linha de operação, o valor que nós vamos encontrar vai corresponder ao X1 de operação. Ou seja, a razão molar, né, verdadeira, a razão molar real que nós encontramos no final do processo no óleo. Ou seja, o quanto a gente vai ter do benzeno no óleo extrator, né, no final do processo de absorção. Então, substituindo aqui, né, o valor da vazão de operação, na linha de operação, a gente determina, então, o nosso X1 de operação. Então, o X1 máximo era 0,176, desculpa. Agora, o nosso X1, que nós encontramos no final desse processo, né, com essas razões molares inicial e final de benzeno no gás, e com essa razão molar, né, já presente no óleo, a gente encontra que no final a gente vai ter, né, uma quantidade bastante superior de benzeno no óleo em relação à quantidade inicial, e significa que o processo de extração ele foi efetivo. E, voltando ao diagrama de equilíbrio, o que nós vamos fazer? Nesse ponto, agora, nós podemos esquecer a linha tangente. Ela é uma ferramenta que serve apenas para a gente fazer a leitura no diagrama do X1 máximo, e com esse X1 máximo, determinar na equação da linha de operação o valor do LS mínimo. Uma vez que nós já fizemos isso, nós podemos, né, deletar a linha tangente e trabalhar com a linha de operação verdadeira. Então, nós vamos identificar aqui, a gente tem a curva de equilíbrio, nós vamos identificar o nosso X1 de operação, 0,125, né? Está aproximadamente aqui nessa região do diagrama. E o ponto, né, onde ele intercepta com aquela reta que nós trouxemos lá do Y1, né, que é a maior razão molar de benzeno, que corresponde à razão de molar de benzeno
no gás, no início do processo, o intercepto do X1 de operação com o Y1 fornece para a gente o ponto final da linha de operação. E é essa aqui que nós traçamos, né? Então, no processo, nesse processo de absorção, essa vai ser a nossa linha de operação real, né? A linha de operação verdadeira no processo. Para que vai servir essas duas linhas, né? Por que a gente não pode confundir a tangente, né, com a linha de operação real? Porque nosso processo de absorção, ele vai acontecer em toda essa região aqui, olha. Desde, né, essa parte aqui correspondente ao topo da coluna, onde a gente tem a saída de gás e entrada de líquido, até, né, ao fundo da coluna, onde a gente tem a entrada de gás e a saída de líquido. E o processo, né, ele vai acontecer, de absorção, vai acontecer toda essa região aqui. E aí, essas duas, né, é a junção da curva de equilíbrio com a linha de operação que nós vamos fazer para determinar a quantidade de pratos na coluna. Nós não vamos fazer isso agora, né, porque nós não estamos levando em consideração a divisão de pratos na coluna. A gente vai resolver esse exercício geral, primeiramente esse exercício, né, com esquema geral, considerando só entrada e saída de ambas as fases, mas já para adiantar, né, depois que nós fazemos isso, aí a gente começa no diagrama a determinar o número de pratos da coluna de absorção. E a composição dos pratos, de cada um dos pratos, nós vamos determinar através da leitura dos pontos que nós encontrarmos na curva de equilíbrio. Então, composição e equilíbrio de fases, né, vapor ou gás e líquido, sempre são obtidas na curva de equilíbrio. E, né, só adiantando, nós não vamos fazer agora, mas já adiantando para vocês. Então, em relação ao processo de absorção, nós encerramos, né? Uma vez que nós já determinamos o LS mínimo, o LS de operação através da relação dele com o LS mínimo, e por último, a razão molar de benzeno no óleo extrator no final do processo. Então, todos os parâmetros nós determinamos, né? Então, com isso, encerra as determinações e os cálculos, né, no processo de absorção. E agora a gente vai ver um exemplo, né, processo inverso, o processo de dessorção. E para esse processo de dessorção, nós vamos, né, utilizar exatamente o mesmo óleo que nós extraímos do primeiro processo, né, que nós vimos, que foi a absorção. Né? Esse óleo que a gente utilizou para purificar o gás, a gente vai agora, né, fazer a purificação dele também, né? Pensando em reutilizar esse óleo em um outro processo de absorção. Então, né, a gente recupera esse óleo para que ele seja reutilizado, né? E com isso a gente diminua o custo, né, relacionado a extração, né, do benzeno em fase gasosa. Então, né, suponha que a solução de óleo resultante do processo de absorção, no exemplo anterior, deva ser submetida a um processo de dessorção a 122 graus Celsius, né? Então, a gente percebe aqui, né, normalmente o processo de dessorção, eles são efetuados a temperatura mais elevada, justamente para a gente favorecer a solubilidade do componente no gás. Antes a gente tinha o inverso, né? O componente ele estava no gás e a gente queria extrair para um líquido. Agora, né, para que a gente favoreça a solubilidade do benzeno que está inicialmente no óleo, né, que é uma fase viscosa, né, que é um fluido que tem alta viscosidade, para a gente reduzir, né, essa viscosidade e aumentar a difusão das moléculas de benzeno, para que a gente possa extrair no gás, então a gente aumenta a temperatura.
Então, vocês percebem, né, que já é o processo já é feito a uma temperatura bem mais elevada. E é um ATM, né, a pressão do processo de dessoação, nesse caso, é de 1 atm. Então, esse processo vai ser feito para recuperação e retorno do óleo à sua condição inicial. Veja bem, a condição dele inicial não é totalmente livre de benzeno, né? A gente imagina que tenha uma concentração limite, né? Acima dessa concentração limite, né? A gente não consegue extrair mais do que essa concentração limite. Então, para esse processo, a gente vai usar um gás, um determinado gás, que não foi especificado, um gás de arraste, que nesse caso, sim, ele é totalmente livre de benzeno. A vazão de circulação desse gás também será de 1,5, né, vezes a vazão mínima requerida para o processo, e foi dado aqui, né, que nessa temperatura, antes do exemplo anterior, a gente determinou a pressão de vapor de benzeno na temperatura de 26 graus Celsius, e agora, né, a gente sabe que a pressão de vapor do benzeno a 122 graus Celsius é 319 quilonewtons por metro quadrado. Então, veja aqui, né? A gente aumenta a temperatura, a gente aumenta a pressão de vapor. Então, a gente aumenta a taxa, né, de transporte, né, de transferência de massa do benzeno da fase oleosa para a fase gasosa. E é pedido, então, para a gente determinar a vazão mínima de gás. A partir da vazão mínima e através dessa relação aqui, a gente vai determinar a vazão efetiva de gás no processo e, por último, a razão molar de benzeno no gás no final do processo. Então, coloquei aqui o esquema. O esquema é o mesmo, né? Seja para a coluna de absorção e de desorção, o esquema ele é o mesmo, né? As colunas são muito semelhantes. E o que vai diferenciar aqui, né, são as e saídas. Então, o líquido que no final do exemplo anterior, ele estava saindo da coluna de absorção, ele está aqui entrando na nossa coluna de distorção. E a gente vai, né, colocar um outro gás, que nada tem a ver com o do exemplo anterior. Esse gás, que nós sabemos dele, que ele é totalmente livre de benzeno. Então, Y1 é igual a 0. Né? E a gente vai fazer a extração do benzeno que está contido nesse óleo, usando esse gás, para que no final do processo a gente recupere o óleo e ele volte à condição dele inicial, né? Que corresponde àquela razão molar de benzeno de 0,00503, né? Então, identificando os nossos parâmetros conhecidos, esse processo de distorção. Então, a temperatura da coluna, né? Só repetindo aqui, 122 graus Celsius. A pressão da coluna 1 atm, né? Que por sua vez, fazendo a conversão, 101 quilonewtons por metro quadrado. A vazão, também a vazão, né? De óleo que vai entrar, ou, né, se a gente falar de quantidade, a quantidade de óleo que a gente vai recuperar nesse processo de dessorção é justamente a quantidade que a gente usou no processo anterior. Então, a nossa quantidade aqui é o LS do exemplo anterior, o LS de operação, que é o 0,0017 kmol por segundo. Como o gás que nós estamos utilizando, ele não tem benzeno, então Y é igual a 0. O X2, né, é o próprio X1 que nós obtivemos, né, corresponde à saída de líquido no exemplo anterior, que é o 0,125. Então, esse óleo, ele saiu da coluna de absorção do exemplo anterior, com 0,125 em razão molar de benzeno, e ele vai entrar nessa coluna com os mesmos 0,125. E no final ele tem que retornar à condição original dele, que correspondia ao 0,00503 em razão molar de benzeno.
Mesma coisa, né? O GS de operação, 1,5 vezes superior ao GS mínimo. E a pressão de vapor do benzeno a 122 graus Celsius, 319 kN por metro quadrado. Então, agora a gente vai seguir, né, a mesma receita, o mesmo passo a passo. Primeira coisa, né, começar a trabalhar com as nossas equações. As duas equações que nós trabalhamos são a curva de equilíbrio e a linha de operação. Então, primeiramente, nós vamos equacionar a curva de equilíbrio. Continua sendo uma solução de benzeno em óleo, que é, né, classificada como uma solução ideal. Além disso, né, a gente tem uma baixa concentração de benzeno, então a gente tem um desvio, né? Quanto menor a concentração, menor desvio da idealidade. Então, a gente continua considerando a solução como sendo ideal. Então, a gente vai substituir aqui, né, a pressão de vapor do benzeno e a pressão da coluna. Isso vai fornecer a inclinação da curva de equilíbrio nesse processo de absorção, que é bem maior, né, uma vez que nós aumentamos a temperatura da coluna, e com isso a gente aumenta a pressão de vapor do benzeno. Então, a inclinação da curva de equilíbrio nesse processo de desorção, ela é bem maior do que no exemplo anterior do processo de absorção. E a mesma coisa, né? A partir desse valor de inclinação, a gente vai atribuir valores para x e encontrar os valores correspondentes em y, os valores em equilíbrio, né? No gás, em equilíbrio com esse óleo. E aqui, né, a mesma dica, né? Pelo menos 10 pontos diferentes, e nós vamos partir sempre da origem, e o maior valor de x, né, o ideal é que ele seja um pouco superior ao maior valor de x que nós temos no processo, que é o 0,125. Então, a gente vai atribuir pelo menos 10 pontos em x, de forma que, né, o último valor seja um pouco maior que 0,125, e aí a gente encontra o valor correspondente de y e encerra, né, a curva de equilíbrio. Eu coloquei aqui a minha planilha, né? Então, coloquei uma quantidade até bem maior, né? Aqui, ó, 0,13, eu já tenho um valor superior em x, né? Mas continuei o cálculo e segui determinando os valores correspondentes em y. E cheguei a essa curva de equilíbrio aqui, né? E se vocês observarem, né, conforme eu comentei na aula passada, a curva de equilíbrio, né, normalmente a inclinação na curva de equilíbrio para o processo de desorção, ela é diferente. Então, o comportamento, né, o aspecto da curva, ele é um pouco diferente. Então, a gente tem aqui uma curva característica de um processo de desorção. Então, passei a curva para esse novo slide. E agora, né, como a gente já tem a curva de equilíbrio, a mesma coisa, né, a curva de equilíbrio, ela só engloba condições operacionais, ou seja, a pressão de vapor do benzeno, que depende, por sua vez, da temperatura da coluna, e ela engloba também a pressão da coluna. Então, não tem dado operacional incluído na curva de equilíbrio. E a gente precisa introduzir por meio da linha de operação. Então, nós vamos começar a identificar os pontos conhecidos da linha de operação. No processo de desorção, a gente tem o inverso, né? Aqui a gente tem a representação, aqui, né, nessa parte mais próxima da origem do diagrama, a gente tem a representação do fundo da coluna. E aqui no final da curva de equilíbrio, a gente tem a representação do topo da coluna. E lá no fundo da coluna, o que a gente vai ter? O gás entrando com razão molar 0, né, de benzeno, e o líquido que tem que sair, né, com a mesma razão molar que ele tinha originalmente, né, ou seja, 0,00503. Então, nós vamos identificar aqui, aqui bem no início do diagrama,
o nosso ponto, né? Como y é zero, a gente não tem, né, nenhum valor. O ponto fica só no eixo, né? No eixo x. Além disso, que nós conhecemos o quanto entra, né, de benzeno no óleo, né? Que é a própria quantidade de benzeno que saiu do processo do exemplo anterior, que é o 0,125. Nós não sabemos ainda o quanto, né, que sai, o quanto a gente vai ter de benzeno no gás no final do processo. Ou seja, é um parâmetro que nós precisamos determinar. Então, a gente não tem como determinar o ponto final da linha de operação. Então, a gente vai apenas traçar uma reta a partir do ponto inicial, cruzando com a curva de equilíbrio. E a partir, então, do ponto inicial e dessa reta que nós traçamos a partir do ponto x2, 0,125, a gente vai traçar agora a tangente. Então, se vocês observarem, a gente tem aqui, né, a nossa linha tangente à curva de equilíbrio. Essa linha tangente vai fornecer para nós um valor aqui, ó, onde ela cruza com a reta que nós trouxemos lá de x2, ela vai fornecer para nós aqui no diagrama o valor do y2 máximo. Então, o nosso y2 máximo, fazendo a leitura aqui no diagrama, vai ser de 0,47 kmol de benzeno por kmol de gás. Mas, né, nem esse valor não é o valor do processo, né? É apenas o valor que nós obtivemos através da leitura no gráfico depois que nós traçamos a linha tangente. Mas, se a gente substitui, né, esse valor de y2 máximo na linha de operação, o que nós vamos determinar? O GS mínimo. Então, é o que eu vou substituir aqui, né? Y0, Y2 máximo 0,47. O nosso LS é o mesmo valor do exemplo anterior. O nosso X1, né? Ou seja, o óleo ele tem que retornar essa razão molar de 0,00503 no final do processo de dissorção, mas ele entra na coluna com 0,125. Então, substituindo todos os valores na linha de operação, a gente determina o GS mínimo. O GS mínimo, né, que é 4,34 vezes 10 a menos 4. E a relação, né, do GS de operação em relação ao mínimo, ou seja, né, esse valor é o mínimo que a gente pode, né, ajustar na coluna sem, em teoria, né, comprometer a nossa separação, né, a nossa extração, ou seja, a partir desse valor aqui de 0,125 e no final conseguir chegar nesse valor, né, bem mais baixo. Mas, é claro, isso é o limite, né, para a gente chegar nesse valor. Mas nós não vamos trabalhar, obviamente, no limite, a gente trabalha com uma margem de segurança. Então, uma vez que a gente determina o GS mínimo, a gente vai ajustar a nossa válvula de vazão, né, ou de quantidade de gás para um determinado valor que é superior ao mínimo, ou seja, né, assim a gente garante que a gente não vai ter prejuízo nesse processo de extração aqui. Então, o valor, né, que a gente obtém do GS de operação é de aproximadamente 6,5 a menos 4, né, kmol por segundo. Então, essa é a quantidade de gás que nós vamos precisar utilizar para, a partir dessa razão molar de benzeno no óleo, e no final, conseguir chegar nessa razão molar inferior aqui. E quando a gente substitui o GS de operação novamente na linha de operação, aí sim a gente vai obter o Y2 de operação, ou seja, o quanto a gente vai ter realmente no gás no final do processo de dissorção. Então, fazendo a substituição aqui, né, a gente determina que o nosso Y2 de operação, né,
seja, no final desse processo de dessorção, o gás ele vai ter 0,31 kmol de benzeno por quilomol de insolúveis gasosos, né, contido nesse gás. Então, essa é a razão molar de benzeno que nós alcançamos no gás no final desse processo de dessorção. Então, a gente garante que todo o benzeno, né, essa quantidade inicial de benzeno, ela seja diminuída de forma que no final a gente tenha essa quantidade inferior e em relação ao gás, a gente vai ter 0,31 em razão molar de benzeno no gás que nós utilizamos. Então, voltando na coluna, no diagrama de equilíbrio da dessorção, onde inicialmente a gente tinha a curva de equilíbrio, e depois nós traçamos a tangente, mesma coisa. Agora a gente esquece a tangente, né? Nós podemos deletar a tangente. Ela é uma ferramenta utilizada apenas para determinar, fazer a leitura no diagrama do Y2 máximo, aqui para o processo de dessorção, e a partir desse Y2 máximo, determinar o GS mínimo e a partir da relação do GS de operação com o GS mínimo, a gente determina, então, o GS de operação e, por último, o X2 verdadeiro, né? Aquele que a gente realmente obtém no processo de dessorção. Então, a gente vai novamente, né? Após a curva de equilíbrio, a gente vai identificar os pontos na linha de operação. O ponto inicial permanece o mesmo, né? Tá aqui no início, né? Próximo à origem. E o nosso ponto, né? Final, a gente tinha traçado uma reta, né? Desde a quantidade, a razão molar do líquido na entrada da coluna de dessorção, nós traçamos uma reta, né? Até a curva de equilíbrio. E agora a gente vai identificar o intercepto dessa reta com o nosso Y2 de operação, que é 0,31, que vai estar nessa região aqui. Então, o cruzamento desse ponto Y2 de operação com o X2 fornece para nós o ponto final da linha de operação que representa esse processo. Então, nós temos ela aqui. Então, da mesma forma, né, que no diagrama de equilíbrio para o processo de absorção, aqui no processo de dessorção, nós vamos ter a mesma coisa. A gente, para fazer a determinação dos pratos na coluna de dessorção, a gente vai utilizar essa região entre as duas curvas aqui, desde a condição, né, a alimentação e saída no fundo da coluna, até as condições de alimentação e saída do topo da coluna, que estão representados pela parte final aqui da linha de operação. Então, toda essa região aqui, ó, entre a linha de operação e a curva de equilíbrio, é que nós vamos utilizar para determinar o número de pratos nessa coluna aqui de dessorção, e a composição e equilíbrio dos pratos nós vamos determinar através da leitura dos pontos na curva de equilíbrio dentro desse diagrama de equilíbrio de dessorção aqui.